Queridos, vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, e a gente vai continuar nosso estudo da igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza e que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, e guarde-o, e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor assim será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Querido, nós já, semana passada, falamos sobre o contexto da cidade de Sardes, e que eles eram muito orgulhosos, autoconfiantes, porque a cidade era uma fortaleza com muralhas muito altas em cima de montanhas, então não tinha como invadi-la, é o que eles pensavam. Mas por 2 vezes essa grande cidade fortificada foi apanhada de surpresa, e as 2 vezes que ela caiu foi quando, não vigiando, entrou por um buraco que tinha um único lugar. De noite entraram os inimigos por ali e tomaram a cidade, mataram os soldados, abriram o portão, o exército entrou e a cidade foi destruída por falta de vigilância. Então, nessa cidade, a carta e a linguagem que é usada tem muito a ver com isso. Olha, cuidado, vigia. O inimigo está do lado de fora? Sim. E a Bíblia diz lá em Efésios: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então o inimigo está fora, sempre, procurando uma oportunidade, uma brecha, para ali entrar. Mas o inimigo age dentro também, e algumas vezes quando o inimigo entra, ele não entra bombardeando, ele entra minando, ele entra trazendo para a igreja um perigo interno. A igreja de Sardes não tinha alguns perigos externos, mas o perigo estava dentro, e essa igreja é uma igreja que era uma fake church, uma igreja fake, uma igreja falsa. Todo mundo que via fala: que igreja, olhava um culto e falava: que culto, e ela estava crescendo, e o trabalho dela era maravilhoso, e o trabalho dela externo era bom, tudo era muito bom, a ponto de todo mundo dizer que era uma excelente igreja. Os de fora diziam: olha, aquela igreja ali é muito boa. As co-irmãs diziam: Sardes está fazendo um maravilhoso trabalho. E até a própria igreja falava: a gente está bem. Mas Jesus fala: eu ando no meio de vocês, eu não vejo só o que é feito no domingo, eu não vejo o que a instituição realiza, eu vejo o que o indivíduo vive. E quando Jesus olha para dentro, ele faz um raio-x da vida das pessoas que compõem essa igreja. Que surpresa desagradável. Ele fala: você tem fama de vivo, mas você está morto. Vimos semana passada que quando você faz as coisas, mas isso não encontra ressonância no teu coração, quando o feito não é expressão daquilo que você vive, isso é um feito falso. Demos um exemplo: falar de missões e orar por missões, sem ter um coração que queima por missões, sem ter uma carteira que oferta para missões,
sem ter uma disponibilidade de ir contribuir com missões. É mentira, é fake. Você cantar músicas que dizem essas realidades que nós dissemos aqui, sem que isso aconteça na tua vida segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, é mentira. Então isso faz a igreja falsa, isso compõe a igreja morta. A igreja que se prepara para apresentar coisas, mas que no seu dia a dia não as apresenta para Deus na sua vida, não as apresenta para quem está em volta. É mentira, é fake e é morta. Então, quando a gente vê essa carta de Sardes, a gente não pode ver como uma carta a uma igreja, a gente tem que ver essa carta como um espelho, para a gente se examinar diante dele. Quando a gente vê esse espelho, a gente começa a se examinar o que está dizendo lá, e olhar para ver se a nossa vida não está cometendo o mesmo erro. Se você não está cometendo o mesmo erro que as pessoas daquela igreja cometeram, se eu não estou cometendo o mesmo erro, essa carta precisa ser um espelho de autoexame. E se nós percebermos as realidades que aquela igreja vivia na nossa vida, nós precisamos consertar. Nós precisamos ver se essa realidade está na nossa vida, não só como coletividade, mas também como indivíduos, porque a vida da igreja é uma vida que acontece individualmente. Você é a igreja que vive o dia a dia, não é só a igreja que se reúne para a prática de cultos ou para eventos. Irmãos, quantas vezes a gente ouve pessoas falando: poxa, pastor, nós poderíamos fazer um trabalho assim, assim, assado, porque eu tenho muita vontade de fazer isso. Então você só faz se a coisa for institucionalizada. Irmãos, uma vez eu trabalhava na Bolsa de Valores e na área da segurança, muitos anos atrás. E na hora do meu almoço, uma coisa começou a me incomodar muito, porque ali na Praça 15, e na época era diferente do que é hoje, andando ali na hora do almoço, num canto da Praça 15 ficavam as ciganas, e ela falava: moço, psiu, psiu, vem cá, deixa eu ler sua mão. No outro canto ficava um homem, que acho que é mulher, eu não sei direito, e ele ficava ali fazendo previsões para as pessoas, jogando cartas, jogando alguma coisa ali. No outro canto ficava um homem com umas forminhas de empada com bolinha dentro. Ele falando: tá bolinha, ele roda, o pessoal apostava e ele jogando. E no quarto canto ficava livre. Eu comecei a orar a Deus, para falar: Deus, eu trabalho o dia inteiro, eu saio cedíssimo de casa, pego o trem, venho para o trabalho, pego cedo, saio de noite. E eu comecei a sentar naquele último canto da praça, tinha uns banquinhos, e ficar lendo minha Bíblia ali. E falei para o Senhor: Senhor, se tiver alguma pessoa precisando da Tua palavra, que ela vendo, eu lendo a Bíblia sentado no banquinho, ela sente do meu lado. E para eu saber que foi o Senhor que mandou essa pessoa, que ela puxe papo comigo. Se ela puxar papo, eu leio o que eu estou lendo para ela. E eu fiquei lá naquele cantinho, orando. E começou a acontecer, irmãos, as pessoas rodavam, olhavam, sentavam do meu lado. Eu estou lendo a Bíblia, eu cumprimentava e ficava lendo a Bíblia. E a pessoa puxava papo comigo. E quando ela puxava papo, eu falava, inclusive, olha o que eu estou lendo. E eu li o texto bíblico, e a conversa começava, e eu falava de Jesus para ela. Eu comia rápido, em 15 minutinhos, 20, para ir para lá e ficar sentado pelo menos meia hora, 40 minutos ali, que é a hora do meu almoço. E vinha a pessoa e sentava do lado, e todo dia eu podia falar de Jesus para alguém. Tinha dia de sentar um do lado e um do outro, eu falando com um e o outro escutando, e as pessoas começaram a entregar a vida para Jesus, e eu pegava o nome delas e anotava na agenda, e fazia o aconselhamento e falava para procurar uma igreja perto da casa delas. E aí, um dia vieram dois engraxates, engraxar o meu sapato, dois menininhos de rua, daqueles que assaltavam ali na Rua 7 de Setembro, eles assaltavam ali, corriam para a Praça 15 e sumiam. E eles vieram e começaram a brigar para poder engraxar o meu sapato. Eu falei, então não briga não, cada um engraxa um pé e eu pago metade para cada um. Valeu, tio. E eu falei, posso contar uma história para vocês? Meninos, juniores. E eu comecei a contar uma história bíblica para eles.
Eles engraxaram o sapato, ficaram sentadinhos na caixa, ouvindo o final da história. Eu falei de Jesus para eles. E ele falou: tio, a gente pode voltar outro dia para o senhor contar outra história? E a luzinha acendeu, pim. Eu falei: olha Jesus abrindo uma oportunidade. Falei: claro. E eu já estava orando por aqueles meninos de rua. E aí na outra semana eu comecei a falar de Jesus e eles se converteram. E eu comecei a discipular aqueles meninos. Eles engraxavam meu sapato e aí eu levava para fazer um lanchinho comigo. E aí, meus irmãos, quando chegou a parte do discipulado, que tem que trazer mais alguém para Jesus, cada um trouxe um amigo engraxate. E agora tinham 4 meninos ali. E eu comecei a levar um lanchinho. E esses meninos ficaram e começaram a trazer mais meninos. Resumo da história: o grupo de meninos foi aumentando. E eu já parei de almoçar. Eu ia para ali e já passava 1 hora ali com eles. E orando: Senhor, manda alguém para me ajudar. Mas tem que ser alguém que ame meninos de rua. E tinha meninas também, agora chegando. E aí encontrei uma menina que fez seminário comigo. E foi muito legal. E eu comentando com ela o que eu estava fazendo, ela começou, desceu lágrima. Ela falou: eu tenho orado a Deus por um trabalho desse. Eu posso trabalhar com você? Eu falei: claro. Posso trazer uma amiga? Claro. Agora tínhamos 3 pessoas. As meninas ficavam com uma, os meninos menores ficavam com outro e os meninos maiores ficavam comigo. E eles chegavam fumando maconha, eles chegavam cheirando cola. E eles mesmo falavam para o outro: pô, irmão, para aí, vai queimar o filme do tio, pô, tá maluco? E nós chegamos a ter mais de 30 meninos e meninas de rua na hora do almoço. E aí eu comecei a ensaiar peças bíblicas com eles. Um era Jesus, um era a mulher adúltera, os outros eram soldados, os outros, enfim. E aí a gente ensaiava, preparava, e quando parava uma barca, que saia aquela multidão do barco, a gente fazia aquela peça de rua, gritaria, esgarrado com a menininha, e jogava a menina no chão, e fazia aquela roda de gente em volta, e percebeu que era uma peça. E quando eles fizeram a primeira vez, que eles acabaram de fazer, a multidão toda aplaudindo, alguns começaram a se abraçar e chorar, porque as pessoas queriam bater neles, as pessoas queriam matá-los, não aplaudi-los, e eles se sentiram valorizados, e as meninas começaram a compartilhar com outras igrejas, e o pessoal das igrejas começou a mandar comida, e agora na hora do almoço, a gente comia cachorro quente, a gente comia pastel de forno, a gente comia pizza, a gente comia tanta coisa, tinha até sobremesa, juntava todo mundo, fazia abertura, separava os grupos na praça, e a gente fazia o trabalho individual, depois juntava tudo, comia. E nós fizemos um trabalho tão bom ali. Muitos meninos voltaram para casa, tinham fugido de casa, voltaram para casa depois de convertidos. Conseguimos arrumar brisolão, que fica a criança o dia inteiro, come lá. Conseguimos matricular alguns deles em brisolão. Conseguimos encaminhar muitos deles. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus deu uma oportunidade que eu pedi para a hora do meu almoço, e eu abracei. Eu não fiquei falando: se a igreja tivesse um trabalho, aí eu faria o trabalho com a igreja, mas a igreja não tem um trabalho, como eu queria fazer um trabalho. Não, Deus deu oportunidade, a gente faz. Quando você depende só do palco para fazer alguma coisa, você não entendeu que você é a igreja, e essa igreja estava morta por isso. Nós vimos ali membros que ainda não haviam se convertido, eram membros mortos espiritualmente, eram membros da igreja que não eram membros do céu, era gente que tinha nome no rol de membros, mas não tinha o nome no livro da vida, era gente que não pertencia a Jesus, embora fosse ativo na sua militância eclesiástica. Era uma igreja de aparências, ela tinha nome, ela tinha fama na cidade, ela não tinha falsa doutrina. Você não vê aqui nessa igreja nenhum comentário sobre Jezabel, a doutrina de Jezabel. Não tinha os balamitas, que nós vimos na outra igreja, não tinha os nicolaítas, que nós vimos na outra igreja, não tinha os agnósticos, não tinha. O que tinha nessa igreja era um trabalho parecendo bonito, parecia ser uma igreja dinâmica e saudável, mas estava morta. O seu pecado estava destruindo
o diabo não precisava perseguir. Meu irmão, olha que coisa séria isso. A sociedade via como uma igreja viva, as outras igrejas a viam como uma igreja que estavam crescendo, e até mesmo a igreja não reconhecia o seu estado espiritual, mas era só fachada, era só aparência. Quando Jesus examinou essa igreja, disse: eu não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus, versículo 2, eu não achei essas obras íntegras, íntegra, inteiro, ou seja, está dividido. Aquela igreja, ela se transformou num clube eclesiástico. Isso me lembra uma ilustração de que existia numa montanha, numa encosta de montanha, perto de uma parte perigosa no mar, um posto de salvamento, com um barquinho, posto de salvamento de madeira, e as pessoas tiravam serviço ali. Quando às vezes passava barco ali, os barcos não sabiam que tinham as pedras submersas e naufragavam, e aquele posto de salvamento já serviu várias vezes para salvar muita gente. Uma vez um barco naufragou, era um barco de rico, era um iate muito grande, e ele naufragou ali, e esse barquinho foi lá com aqueles bombeiros, e conseguiu resgatar e salvou todo mundo. Um dos que foram salvos, muito grato, falou: não, o trabalho de vocês é maravilhoso, eu vou dar um barco melhor para vocês, e deu um barco grande, bonito. E o outro falou: então, vamos juntar para construir uma coisa melhor, e construiu uma estrutura muito bonita ali. Agora é uma estrutura bonita, o barco bonito, e a sociedade local foi para ver, e até eles mesmos começaram a frequentar. Como não era toda hora que afundavam barcos ali, o que aconteceu? Eles colocaram uma mesa de sinuca, fizeram um lugar social para o pessoal poder visitar. Tinha uma visão muito bonita, fizeram um pier ali bonito para que pudessem olhar o mar, e ali o pessoal começou a ir para jogar sinuca, começou a ir para jogar carta, começou a aumentar uma área para ter shows, e dentro de pouco tempo aquilo se transformou num lindo clube. E quando teve o próximo barco que naufragou, e o pessoal usou aquele barco mais bonito, e fez o salvamento, e vem gente vomitando, gente suja, gente machucada, sangrando, para o clube, causou um desconforto para os membros do clube. E eles falaram: não, nós não queremos mais esse negócio aqui. E aí, os que realmente estavam empenhados em salvar, foram mais para baixo da montanha, e montaram de madeira um outro posto de salvamento com um barquinho menor, porque aquele barco maior agora servia para dar passeios naquela baía. E ali aconteceu de novo, de salvarem alguém, investiram, se tornou uma estrutura grande com um barco maior, e outras pessoas passaram a frequentar, e se perdeu a essência do que eles estavam fazendo ali. Se tornou em clube também, e esse clube não queria mais salvar ninguém, a gente não tem nada a ver com isso. Mas ali tinha um grupo que queria salvar vidas, e eles saíram e montaram outro posto de salvamento. E hoje, naquela montanha, naquela encosta de montanha, naquela parte perigosa do mar, onde barcos afundam ali, você vê vários clubes da elite social, com barcos muito bonitos, e lá embaixo, você vê de madeira, um postinho de salvamento, com o seu barquinho, e com seus heróis. A igreja se tornou isso. A igreja deveria ser um posto de salvamento, mas acabou se tornando um clube social. Nos preocupamos com tanta coisa. Não está errado queremos conforto, está errado nós não salvarmos. Não estava errado eles fazerem uma estrutura bonita, confortável. O errado é isso se tornar um fim em si, e o fim em si da igreja não é estar aqui sentado confortável com ar-condicionado, com um bom som, que inclusive nós nem temos ainda, mas vamos ter, com um bom som, com uma boa mensagem que os agrade. Não é esse o propósito. O propósito é aqui nós prepararmos a nossa vida, melhorarmos a nossa postura para sairmos daqui salvando vidas, abençoando gente, servindo. Nós somos um posto avançado de salvamento e não um clube. A igreja ali se tornou um clube.
tinha toda a aparência, tinha todo o movimento, mas não tinha vida de Deus na vida dos membros, não tinha. Por isso a igreja era morta. Quando a gente começa a pensar nisso, irmãos, é sério. O cristianismo nominal, a fé é nominal, não existe fé verdadeira. Eles não pertenciam a Cristo, a programação era boa, mas Deus não quer coisa boa, Deus quer coisa espiritual. Se for bom espiritual, amém. O mais importante não é ser bom, é ser espiritual. O Espírito Santo precisa estar trabalhando ali. Não é movimento, é mover. Não é ação humana para melhorar, é ação do Espírito para transformar. Esse é o desafio que a igreja tem. Nós vemos ali crentes mortos. Nós vemos ali também crentes no CTI, em coma, em estado terminal. A maioria tinha o nome no livro da vida. E os que tinham, estavam gravemente doentes. E quando a pessoa está doente, a pessoa não tem apetite. Quando a pessoa está doente, a pessoa não tem iniciativa. Quando a pessoa está doente, ela não realiza quase nada. A igreja, por estar doente, o mundanismo adoeceu a igreja. Irmãos, o mundanismo adoece a igreja, o mundanismo adoece você. E quando o pecado entra e você adoece, o pecado mata a vontade de se alimentar com a palavra de Deus. O pecado mata a vontade de fazer as coisas de Deus. O pecado deixa a gente insensível para a oração. O pecado cega a visão espiritual. O pecado endurece o coração. O pecado traz desânimo. No começo vem o medo, vem a tristeza, vem o desânimo, vem a crítica. Todo mundo está errado. Tudo está errado, é você que está certo. E depois a mente vai ficando cauterizada, vai calejando, e a pessoa já passa a não sentir mais nada, e a pessoa passa a não sentir o pecado como pecado. Quando você não vê o pecado como pecado, você fica mergulhado e já não pode mais ser dirigido, tocado pelo Espírito, porque está cauterizado. O pecado se tornou um estilo de vida. A igreja estava assim, gente doente, gente anestesiado, gente dormindo, e o pecado agora virou um estilo de vida. Nós vemos um outro grupo. Então, o primeiro grupo, morto, mas ativo. O morto que está ativo é um zumbi. Então a igreja tinha zumbis. Segundo grupo, doente, dormindo, sem nenhuma iniciativa, sem nenhum interesse, mas está ali. E o terceiro grupo, eram crentes em atividade, mas sem integridade. Versículo 2 também. Crentes que têm uma vida dupla, não está inteiro, está dividido. Não tem inteireza, não tem integridade. Uma vida dupla, uma vida aqui no templo, uma vida quando está exercendo o seu cargo, a sua função religiosa, e uma vida errada lá fora. Sem inteireza. Louvam a Deus com os lábios, mas o coração está distante de Deus. É o que diz lá em Isaías 29, 13. Se você tiver com a tua Bíblia, você pode abrir em Isaías 29, 13. E diz assim: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Ou seja, esse povo só sabe fazer rituais e obedecer mandamentos. Não há algo de coração, não há um relacionamento, não há um desejo, não há vida. Não há vida. Esses membros que estão ativos em Sardes não são inteiros. Os cultos são solenes, mas os corações estão manchados com pecado. Eles ostentam a aparência de religiosidade com ações visíveis, mas as vidas não expressam isso. Lá em 2 Timóteo 3,5,
Tem um texto que expressa bem isso, e queria que você abrisse na sua Bíblia, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desse. Tem forma, parece que são piedosos, que são verdadeiros, que estão vivendo uma fé genuína, mas é só aparência, é só fachada. Meu irmão, Deus se preocupa tanto com isso. Deus vê coração. Formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência sem integridade, demonstração sem vida, expressão sem verdade. E eu penso uma pergunta para você: como você se enxerga nesse espelho? O que você apresenta tem lastro? O que você apresenta corresponde ao que você vive? Que igreja você é? A igreja falsa ou a igreja verdadeira? A igreja morta ou a igreja viva? A igreja de Sardes, Jesus fala para essa igreja: eu ando no meio de vocês, eu conheço. Eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi dizer, eu conheço vocês, eu estou vendo vocês por dentro. E isso, meu irmão, me dá um medo, porque eu tenho que me analisar o tempo todo. O que eu estou fazendo tem verdade, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo com um propósito verdadeiro. No dia a dia eu estou tentando, pelo menos, lutando para viver isso. Crentes contaminados com mundanismo. Não era perseguição, não era heresia, mas o mundanismo que estava matando a igreja. Olha que coisa interessante, essa frase que eu vou ler agora, dita por um teólogo: onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. Onde a igreja está morrendo porque o pecado está matando, não sobe espaço para a igreja morrer porque está sendo perseguida e martirizada, porque o pecado fez ela igual. E ela é uma ferramenta boa na mão do diabo, sabe por quê? Porque o contaminado, ele contamina, ele não faz diferença na vida de ninguém, ele não faz diferença na sua família, no seu trabalho, na sua sociedade, ele não faz diferença. Irmãos, nós somos uma igreja que essa igreja não fizer diferença onde nós estamos. Se essa igreja, quando sai do culto e vai para as casas, não fizer diferença nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas escolas, ela é uma igreja morta. Se o sal não salgar, para nada mais serve. Então, se a tua vida não influencia, você não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. A igreja precisa fazer diferença, a igreja precisa ter relevância, a igreja precisa ser notada. Aonde você está, você tem que ser notado. Hoje de manhã, no futebol, de novo, meu dia começa às 6 horas da manhã num campo. E lá de manhã, o pessoal, antes de começar, batendo papo, todo mundo conversando, e um grita: vamos, vem cá pessoal, vamos lá, junta aí galera, junta aí, vamos orar, vamos fazer oração. E eles juntam todos, e o rapaz falou: vamos lá pastor, é contigo, faz oração aí para a gente. Se a nossa vida não é referência para que alguém peça para a gente abençoar, se a nossa vida não é referência para que alguém pergunte, se a nossa vida não é referência para que a gente perceba e seja solidário, e seja participativo, e seja abençoador, perdeu o sentido. E não é quando está no templo, tendo aparência, é quando está sozinho. Quando Deus está te vendo sozinho, que igreja Ele está vendo? Ele está vendo Sardes? E aí, quando a morte da igreja é pelo pecado, não existe morte pelo martírio. O mundo entrou na igreja e a igreja se contaminou. E a igreja agora não consegue ser diferente. Quais são as soluções de Deus para essa igreja? Vimos o contexto histórico, vimos os problemas da igreja e vimos que esses problemas estão hoje na nossa igreja. Está aí, na vida das pessoas que estão conosco hoje. Irmãos, Deus nos livre de ter fama sem ter vida. Deus nos livre.
Primeira coisa que Jesus fala para você e para mim, se nós não queremos ser igreja morta, primeira coisa, volte urgente à palavra de Deus, versículo 3. Lembra, guarda, volta a palavra de Deus. A palavra, quando é abandonada, gera doença. Quando essa palavra é retomada, gera saúde. Ela é remédio, ela é alimento para a igreja. Ou a igreja é reavivada, ou essa igreja vai morrer toda. É um tratamento de reavivamento. E o reavivamento, ele só acontece através da palavra. Num dos grandes avivamentos da história, chamado de Reforma Protestante, um dos 4 fundamentos da Reforma era só as Escrituras. Martinho Lutero diz: só a fé, somos salvos pela fé, mais nada. Só a graça, só Jesus e só as Escrituras. Irmão, se não for pela Bíblia, não tem avivamento. Avivamento não é mudança de culto, avivamento não é barulho e animação, avivamento não é manifestação de milagres, avivamento é transformação de vidas, é o derramamento da vida de Deus na vida do homem, e esse homem começa a viver essa vida de Deus, viva por onde ele vai, e isso traz consequências na coletividade, traz consequências na comunidade na qual nós estamos inseridos. Esse reavivamento, ele tem que ser pela palavra. A palavra é a base, é a motivação. O avivamento faz com que a vida de Deus gerada dentro de nós ative as estruturas espirituais que Deus criou. Nós temos estruturas espirituais que estão desligadas. O avivamento faz isso ser ligado, e nós vamos viver como a igreja de Atos viveu. Gente com autoridade, gente com alegria inexplicável, gente com uma paz no meio da crise, gente com a capacidade de amar, gente com a capacidade de orar, de servir, de manifestar o poder de Deus. Isso tudo vai ser ativado quando a palavra entra, quando a palavra muda e quando a palavra é vivida. Quando a gente obedece, quando a gente serve, quando a gente ama a gente, quando a gente faz diferente, porque se tornou diferente. O fazer, resultado de quem a gente é. O avivamento tem a ver com vida transformada. Ele é bíblico, ele vem de Deus. E isso é o quê? Consequência de voltar à palavra. Então a primeira solução de Deus para a igreja: não quer estar morta. Vocês estão vivos. Vivam isso plenamente e levem isso para que os outros sejam tocados por isso, que estão dormindo, e eles se despertem. E para que os que estão mortos, alguns possam ser reavivados, ressuscitados dessa morte. A igreja precisa caminhar com vida. Segunda coisa que Deus fala para nós, está no versículo 2, voltar à vigilância espiritual. Como eu falei, a cidade de Sardes perdeu 2 guerras, e as 2 guerras do mesmo jeito, falta de vigilância. Havia um lugar que dava para entrar, e foi por ali que eles entraram à noite, que nem ladrão. E Jesus fala para essa igreja: se vocês não vigiarem, eu virei a vocês como um ladrão. Irmão, a Bíblia diz que o ladrão, ele vem para matar. A missão dele é muito clara: é matar, é roubar, é destruir. O ladrão, ele vem de repente, quando não se espera, ele vem e vem com a missão muito clara aqui na Bíblia. Agora imagina que Jesus diz que ele que vai ser o ladrão contra nós. Ele que vai vir para matar, ele que vai vir para destruir. Eu não quero viver isso. Tu já pensou em ter Jesus como inimigo, ter Jesus como ladrão da tua vida? De repente ele vindo com a missão de matar, de destruir. Jesus está dizendo isso: eu vou ser o ladrão da igreja. Se a igreja não vigiar, não fizer o que tem que ser feito, não voltar a palavra, não abrir os olhos, quem vai vir sou eu. E aí não tem jeito, irmão. Se Jesus vier contra, ai de nós. A vigilância precisa ser praticada. Se nós não vigiarmos, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques, às investidas e às armadilhas do diabo. É interessante que o inimigo bota armadilhas, e se a gente não vigia, a gente cai na armadilha, a gente é conduzido para dentro do pecado.
e a gente cai. Qual é o pecado que te derruba, irmão? Qual a área da tua vida que você tem mais dificuldade? Tem gente que tem dificuldade maior na parte de dinheiro. E nessa área, se der bobeira, peca. Tem gente que tem uma dificuldade maior na área sexual. E é uma queda atrás da outra nessa área. E quando não tem cuidado, cai. Outros têm uma dificuldade maior na língua. Não consegue não fazer fofoca, não fala mal dos outros. É uma briga grande dentro do seu corpo, dentro da sua boca. Outros têm dificuldade no temperamento. É botar uma pressãozinha e a explosão vem. Não vem a atitude do Senhor, a atitude da Bíblia. Vem a atitude humana, irracional. O inimigo sabe, ele te observa. Ele sabe onde está teu ponto fraco. Outros, o ponto fraco está no desânimo, na frustração. Se a coisa não aconteceu do jeito que eu queria, eu desisto, eu não quero mais. Só que quando a gente está trabalhando para o Senhor, o feito é melhor do que o perfeito. Nós fazemos da maneira que dá, fazemos nosso melhor. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Faz o melhor que você consegue. Não é o ideal. Tem gente que se não consegue fazer o ideal, não faz nada. Não é o ideal. É o ideal possível. Nesse momento. É o que dá. Qual o melhor que dá para fazer com o que temos na mão? Eu vou usar toda a minha força para fazer o melhor que dá. E vamos fazer esse melhor. Para uns, o desânimo vem por causa disso. Se frustra, se entristece. Outros, o problema está no não reconhecimento. Outro problema está quando alguém fala alguma coisa. Outro problema está, eu não sei onde está o teu problema, onde está a tua fraqueza, onde está a tua fragilidade, mas vigia, porque é por aí que o inimigo vai tentar entrar, vai tentar te minar, vai tentar fazer você pecar. A vigilância faz com que a gente não fique forte para peitar, não. A Bíblia fala que a vigilância faz a gente ver e fugir. O homem sábio vê o mal e corre e foge dele. O tolo continua e cai. Você é sábio? Corre. Tem que correr. Paulo fala, foge das paixões da mocidade. Meu irmão, o diabo a gente resiste, mas do pecado a gente corre. E você sabe qual era da tua vida, que é a tua fragilidade, você sabe onde está o teu ponto fraco, o inimigo também sabe. Vigia. Não deixa chegar lá, foge. A vigilância vai fazer a gente fugir de alguns lugares, foge dos lugares que te fazem pecar, das situações que você sabe que você vai pecar, de pessoas que você sabe que vão fazer você pecar, que se fazem ciladas para você. Tem gente que se faz cilada, está ali é uma cilada. Muitos pensam que estão salvos nessa igreja, mas nunca se converteram e estão em perigo. E eu fico pensando na nossa igreja, quantos pensam que estão salvos, convertidos e não estão? A conversão é a entrega da vida para Jesus, para a partir desse dia viver por Jesus. Porta estreita, caminho estreito, compromisso e vigilância. Não pode abrir mão. Mas é difícil, é guerra. Guerra não é fácil. Mas o Senhor está conosco para nos dar vitória nessa guerra. Alguns membros estavam sonolentos e não mortos. São os acomodados, os indiferentes às coisas de Deus. Estão lá. E a terceira coisa que Jesus nos orienta para a gente terminar assim o estudo dessa carta. Volte à santidade. Se a primeira coisa que Jesus fala para nós é voltar à palavra, a segunda, entendendo a palavra, agora vigia, vive a palavra, e a terceira, volte à santidade. O que é a santidade? É a separação. Santo é separado para uso exclusivo. O Senhor nos separa, então nós precisamos nos separar daquilo que se misturou. O mundanismo misturou, separa para viver no mundo sem ser do mundo. Existia ali, nessa igreja, um grupo pequeno de pessoas fiéis a Cristo. Esses, a Bíblia diz, que não estavam com as suas vestes manchadas. Essas vestes se referem,
veste manchada, ao caráter distorcido, às obras sem integridade, às motivações erradas, a ausência de santidade, o pecado, o mundanismo. Jesus conta com esse pequeno grupo para contagiar essa maioria que está dormente e gerar vida nos mortos. Irmãos, é possível um pequeno grupo contagiar um grande grupo? Dizem que uma batata podre apodrece todo o saco, mas no Evangelho uma batata boa cura todo o saco. Pode curar. O poder de contágio do Espírito é maior do que o poder de contágio do pecado. Quer ver um exemplo bem interessante disso? Lá em Juízes capítulo 7, versículo 23, a gente tem um exemplo bem legal, que confirma esse poder de contaminação. Gideão está numa guerra, ele com seus 300 homens, para lutar contra milhares e milhares. A Bíblia diz que o pessoal fugiu, entrou nas cavernas, fugiu para as cidades, está todo mundo com medo. Gideão está lá vibrando. Vamos ver o que diz lá em Juízes 7, 23. Diz assim o texto: então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão também enviou mensageiros a todas as montanhas, dizendo a Efraim: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Betibara. E assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Betibara. Ou seja, no primeiro embate tem só um grupinho, tem Gideão com os 300. Só que a manifestação do poder de Deus na vida de Gideão e dos 300 foi uma bomba espiritual e contagiou, e as pessoas foram impactadas. Gideão falou: vem, e eles foram. Agora eles entram nessa guerra. E Gideão manda lá o pessoal das montanhas, e eles descem e vêm para a guerra. Quando você assume a guerra espiritual e Deus age na tua vida e você começa a ser instrumento da manifestação do poder de Deus, meu irmão, quem está em volta começa a ser contaminado e começa a despertar do sono e começa a ver que Deus está agindo, que Deus está fazendo. Que bênção! Já falaram dessa igreja, que essa igreja era um cemitério de pastores, e eu fiquei pensando, eu não acredito nisso. Eu não estou com cara de morto. E pelo contrário, nesse 1 ano e pouquinho que a gente está aqui, olha que essa igreja é um berçário de pastores, não um cemitério. Pastor Luciano não está parecendo morto. Pastor Luciano está muito vivo. Ele é o nosso talismã, vai ser o bonequinho do pastor Luciano. Você aperta ele e fala assim: vamos orar? Você aperta ele e fala: calma. Já tem um montão de fala para o bonequinho do pastor Luciano. Olha que benção, é um meme inspirador. Aí você está vivo, e aí nesse tempo foram gerados mais 2, pastor Júnior e pastor Endrigo, que estão aí bombando, fazendo o trabalho nesse tempo de pandemia, aí de bastidores, bem feito. E aí, como se não bastasse, veio para cá pastor Edson, pastor G. Anderson, pastor Silva Matos, que estão conosco. Que cemitério é esse? Eu não estou vendo gente morta, eu estou vendo gente viva. E detalhe, de um pastor que estava aí, sem falar no pastor da nossa missão, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Olha que coisa tremenda, não é interessante isso? Como cemitério, tínhamos 2, um aqui e um na missão. Hoje nós temos 7 aqui e um na missão. Essa igreja é um berçário de pastores, essa igreja é uma academia. Outros vieram para cá para se exercitar conosco, e outros estão nascendo aqui. Então vamos mudar, não é cemitério, é academia de pastores. Irmãos, olha que coisa, quando Deus começa a agir, e Deus começa a fazer a coisa acontecer, e você se dispõe e fala: Senhor, conta comigo, eu estou aí, vamos, Senhor. Sabe o que acontece? As pessoas falam: é verdade, vamos. E as pessoas em volta falam: vamos. E a coisa vai. Olha que bênção. E tem mais pastores para serem gerados aí, e a vida vai caminhando. Gideão, ele com 300, tem uma experiência com Deus tão grande que contagia. Deus quer que esse pequeno grupo contagie. Se você não está no meio dos mortos e nem no meio dos dorminhocos, dos doentes, então, meu irmão, se anima e vamos fazer o que dá.
Não é o que não dá, é o que dá, bem feito, deixa o resto com Deus, porque a tua vitória vai contagiar e o outro vai querer participar disso. É uma guerra boa. Outro exemplo bíblico. Abre a tua Bíblia lá em 1 Samuel 17:52 e a gente vai ver esse poder de contágio. 1 Samuel 17:52. Diz assim a palavra de Deus: abriu aí na tua Bíblia? Então os homens de Israel e Judá se levantaram e deram um grito, e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom, e os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. E então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus, saquearam os acampamentos, e Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém. Quando aconteceu isso, irmão? Qual é o contexto? Vem comigo. O contexto é exatamente esse. Durante 40 dias, o exército está ali diante de Golias, todo mundo desanimado, todo mundo com medo, todo mundo derrotado antes de lutar. Todo dia sendo afrontado, sendo xingado, e eles encolhidos e desesperados, quase se entregando, até que aparece um menino, um Davi cheio do poder de Deus, e quando ele aparece, ele assume a posição. Deus quer agir, ele fala: Deus, estou aqui. Deus precisa de alguém que diga: eu estou aqui, Senhor, age. Senhor, eu estou vivo, age, conta comigo. E Davi fala: conta comigo, Senhor. E o Senhor inspira o seu coração, e ele vai para a guerra, e ele, Davi, mata o gigante. Mas antes ele ameaçou, ele falou: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste, e te ferirei, e cortarei a tua cabeça, e entregarei os cadáveres dos filisteus para as aves do céu e para as bestas feras do campo. Ele fala: eu vou matar você, Golias, mas os filisteus vão também eles também serão mortos. Os cadáveres eu vou entregar para as aves e para as feras do campo, e em todas as nações se saberá que há Deus em Israel, porque isso aqui é missões, é para as nações, vão saber que há Deus em Israel. Irmãos, essa palavra de Davi, essa postura de Davi, e a manifestação do poder de Deus através de Davi, faz com que esse exército de gente medrosa acredite, a fé deles é restaurada, e agora eles se veem como soldados, e eles perseguem os filisteus. Deus precisa que esse grupo que não contaminou as vestes, esse grupo que não está contaminado com o mundanismo, esse grupo que não se institucionalizou, ou seja, é membro só de uma instituição, mas sem vida. Não, esse grupo tem vida, até está na instituição, mas tem vida. A esse grupo Deus fala: olha, fortaleçam suas mãos e fortaleçam os que estão com problema. A tua vitória vai ser bênção na vida da tua igreja. Tenha a tua vitória, não desanima. Não olha para quem não está fazendo, não olha para o que não está sendo feito, não olha para as dificuldades, não olha para o idealizado, olha para o que Deus está fazendo, só isso, e participa disso. A igreja de Sardes não tinha pessoas abertas para ouvir essa voz em abundância, tinha só um grupinho, o resto não ouvia. O resto está fazendo um embalo, o resto está fazendo da própria cabeça, o resto está fazendo programas bem feitos, projetos bem feitos, mas não está fazendo o que Deus quer, não está ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Então, a solução de Deus para a igreja: volte à santidade, volte à santidade, não viva como esses membros. Porque quem vencer, quem conseguir andar em santidade, quem não se manchar no meio disso, permanecer fazendo certo, obedecendo, agindo, crendo, orando, vivendo, quem conseguir fazer isso, vai estar vivendo em santidade. Irmão, sem santificação é impossível ver Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqui é necessário que aquele que dele se aproxima crê que ele existe, é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas siga a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é necessário uma fé que leve à fidelidade,
É necessário santidade. Não tem como ver Deus sem santidade, não tem como se aproximar dele sem santidade. O que é santidade? Santidade é o compromisso de lutar contra o pecado. Sem santificação ninguém vai. Sem vida com Deus aqui, não vai haver vida com Deus no céu. Sem santificação na terra, não há glória no céu. Sem igreja com vida aqui, não vai viver a vida da igreja lá. Abre o teu olho. Abre o teu olho. Eu tenho que abrir o meu. A igreja de Sardes tem uma solução de Deus que é para a nossa igreja. Volta à palavra. Se compromete com ela. Esteja disposto a praticar essa palavra na tua vida. Volte à palavra. Volte à vigilância. Não deixe o pecado entrar. E volte à santidade. Não é fazer para Deus e viver de qualquer jeito. É viver para Deus e fazer do jeito dele. Essa igreja grande, crescendo, maravilhosa, é só para inglês ver. Aos olhos de Deus, essa igreja não tem vida. Eu quero concluir, meu irmão, com a advertência que Jesus faz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando hoje para nós, para você que é da igreja, para você que está conectado com a nossa igreja, uma vez que muita gente se conecta conosco, muitos veem a mensagem depois. Deus espera que a igreja seja composta por um grupo de indivíduos que vivem essa realidade. E quando se juntam nessa instituição, trazem para o que se faz na coletividade, a verdade da sua individualidade, a sua santidade, seu compromisso com a palavra, a sua motivação de agradar a Deus, a sua vigilância para viver essa vida. Então, quando nos juntamos todos com essa visão, o Senhor tem liberdade para nos direcionar em tudo aquilo que Ele conta, para que nós façamos. Se fizermos sem esse detalhe, podemos até fazer e todo mundo gostar, mas o Senhor fala, vocês estão mortos. Agora, se fizermos como Ele espera, Ele se agrada. Se você é um morto e essa mensagem te mostrou, busque o Senhor que Ele te dá vida. Se você está dormindo, acomodado, e entendeu isso nessa mensagem, busque ao Senhor, pede perdão e começa esse processo. E se você, meu irmão, está vivo, vibrando, tua veste está limpa, Ele diz que vai te deixar andar com Ele com veste branca lá em cima, veste de festa. Veste de honra. A tua vida aqui vai gerar a consequência lá, mas aqui vive, simplesmente vive, faz bem feito, faz de coração, faz tomando cuidado com o próximo, e o Senhor vai te honrar, porque o teu trabalho vai abençoar tantos. Vou dar um exemplo, irmãos. Tem um trabalho que é feito por duas pessoas aqui na igreja. A Télia está de frente, e a Rita tem ajudado a Télia na organização aqui das coisas, que é o trabalho das cestas básicas. Esse trabalho feito por essas duas pessoas tem inspirado a igreja toda nesse tempo de pandemia. Por quê? É um trabalho de receber mantimento, catalogar mantimento, cadastrar mantimento, receber dinheiro, botar no livro, fazer. A Rita vai lá na casa da Luísa Helena, que também tem sido bênção, junto com a Ilma, e organiza esse dinheiro, esse caixa, e aí está faltando quantas cestas básicas, vai lá e compra e tal. Aí algumas pessoas têm ajudado na logística. Eu entrego algumas, Stella entrega algumas, e o Everton e o Tom têm entregado também algumas, bastante, né, a maioria, e a logística está feita. E esse trabalho da cesta básica, esse trabalho está abençoando gente. Só que quando a gente está fazendo esse trabalho, a igreja, sabendo do que está acontecendo, está animando gente. Tem pessoas querendo participar, tem pessoas de fora da igreja doando cestas básicas, porque está vendo que a gente está fazendo um trabalho bem feito. Tem gente doando mantimento. Uma pessoa conhecida que não tem muito recurso, sabendo o que a gente está fazendo, me procurou e me deu 2 quilos de mantimento e falou: olha, eu quero contribuir. Esses 2 quilos seriam úteis na vida dela, mas ela quer contribuir, porque isso inspirou. Percebe? Quando você faz o teu trabalho bem feito, inspira,
dá vontade de outros fazerem também. Ao invés de focar na dificuldade, foca na oportunidade, faz o melhor que você consegue, vive essa santidade com o motivo certo, e a igreja vai ser, os mortos, os que estão dormindo e doentes, vão ser despertados e vão estar conosco, e alguns mortos vão ser ressuscitados, com certeza, todos, acho que não, sempre vai ter o joio, para a gente conviver com ele, mas a maioria pode ser trigo, e a gente ser a igreja viva que agrada o Senhor Jesus. Cuidado e não seja morto como a igreja de Sardes era por dentro. Seja vivo por dentro e seja vivo gerando vida fora. Amém? Deus abençoe você, meu irmão, e faça de você a igreja que o Senhor quer que você seja. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, que ouviram a tua palavra hoje, e eu tenho certeza que essa palavra foi de encontro àquelas vidas que o Senhor quis falar hoje. Essa palavra falou muito ao meu coração, Senhor, muito. Quem está no pecado não tem perseguição, quem está no pecado não tem desconforto, o diabo deixa tranquilinho, porque está no pecado mesmo, está morto, para que perseguir? Quem está contigo, fazendo a tua vontade, esse vai ter dificuldade, vai enfrentar problema, perseguição, vai ter luta. Senhor, não deixa que nós tenhamos nome, não deixe que nós tenhamos fama sem ter vida, que tudo que se fale dessa igreja seja visível na vida dos membros dessa igreja, que toda a ação coletiva seja reflexo da ação individual, da caminhada individual contigo. Não permita que o mundanismo entre e se aloje no nosso meio, em práticas, em pensamentos e mentalidades. Não deixa, Pai, que a gente conviva com isso. Nos santifica na Tua palavra, como Jesus diz. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Pai, nos ajuda a estarmos olhando para a nossa vida e ajustando a nossa vida à Bíblia. Quando ajustamos a nossa vida à Bíblia, a nossa vida passa a ser santificada. Santidade é a vida segundo a Tua palavra. Santidade é a vida de acordo com a Bíblia. Santidade nos leva a não se conformar ao pecado sem luta. Santidade nos faz parecer com Jesus. Santidade nos faz gente normal. Porque o normal é ser santo. O pecado destruiu tudo. O pecado é a anormalidade da criação. A normalidade é ser santo. Nos ajuda a sermos santos da maneira que o Senhor deseja. Porque essa santidade traz saúde e vida. E a vida que é gerada é vida saudável. Nos ajuda a sermos uma igreja que tenha bastante coisa acontecendo, sim. Mas principalmente, Pai, que haja dentro de nós, que tenha muito mais coisa acontecendo na vida individual, na caminhada diária, na leitura da Bíblia e na oração, na prática, no fazer o certo, no deixar de fazer o errado, no abençoar gente, no ser a igreja que ilumina e que salga. Nos ajuda a sermos uma igreja viva em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Terminando esse culto, vamos estar ouvindo uma última canção, o nosso pós-lúdio, enquanto tentamos a bênção apostólica. E que o irmão estivesse orando, alguns irmãos têm perguntado, pastor, vai abrir a igreja quando? Recebi mais de um vídeo, gente mandando para mim que a igreja tal abriu, que a igreja tal abriu. Vamos continuar orando mais um pouquinho, observando. A gente vai observando, meio de mês, fim de mês, é de 15 em 15 dias que a curva é demonstrada de contaminação, a curva de mortes. Nós nos acostumamos com o número de mortes, nós nos acostumamos com o número alto de contaminados, porque todo dia fala, e quando a gente é exposto todo dia à mesma situação, a gente se acostuma, mas não melhorou. O número de contaminados está alto e o número de mortos está alto.
Deu uma queda? Deu, mas ainda está bem alto. Então a gente vai estar orando mais um pouco e olhando. E lá para o mês que vem, a gente faz uma conversa com os irmãos lá no Zoom. Chama todo mundo e vamos conversar. Vamos ouvir os irmãos, as opiniões. Vamos ver os dados que os cientistas dão para a gente. Já pensou, irmão? A gente volta com aglomeração. Aqui o local é fechado. Até se abrir é pequena a porta, é lugar fechado. É onde o vírus contamina. Aqui o pessoal está cantando. Sai o aerossol, sai. A gotícula não sai, mas o aerossol sai com o vírus. Já pensou a gente começar a fazer cultos e de repente vários irmãos se contaminarem e alguns irmãos morrerem de Covid porque se contaminaram no culto da igreja? Já pensou? Eu acho que eu ficaria com o coração muito triste, me sentindo responsável por isso. Então, se caminhamos até aqui, espera só mais um pouquinho. Tivemos perseverança até aqui, a gente pode esperar mais um pouquinho, mais um mês, talvez, mês e pouco, 2, não sei. Mas a gente já caminhou até aqui, e a gente conseguiu, a igreja não caiu em nada. A gente está abençoando gente, as visitas estão acontecendo, de calçada, mas estão acontecendo. Os aconselhamentos pastorais estão acontecendo, o gabinete é bem grande, a pessoa senta lá longe de máscara, eu aqui longe de máscara, estão acontecendo os aconselhamentos pastorais, as mensagens estão acontecendo, os cultos estão acontecendo, a escola dominical está acontecendo, o trabalho com as mensageiras do rei estão acontecendo. Então a igreja está funcionando, e com cuidado. Eu tenho muito cuidado com você, meu irmão, com você, minha irmã, e principalmente com os nossos idosos. Os nossos idosos são mais de 50% da igreja. Eu não quero perder ninguém, por descuido, por precipitação. Então vamos tomar cuidado, estamos orando por isso. Eu tenho orado muito, tenho colocado diante do Senhor, e o Senhor vai confirmar no nosso coração o momento certo de a gente fazer essa transição para os cultos com menos gente, e depois as coisas funcionando normal, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar esse culto. Senhor, glórias ao teu nome, muito obrigado, Pai, porque hoje o Senhor esteve conosco nessa manhã, falando aos nossos corações, ministrando a tua adoração ao nosso coração, para que a gente pudesse expressá-la ao Senhor. Pai, que teu amor maravilhoso, a graça de Jesus e a comunhão do teu Espírito repouse sobre a tua igreja e nos abençoe, e abençoe todo o teu povo sobre toda a face da terra, de agora e para sempre, amém. Bom domingo, bom almoço, 6h30, estamos juntos. Convida alguém para ver o culto com a gente, um parente, um vizinho, passa para ele o link, para ele poder participar do culto com a gente à noite. Vamos ter convidados hoje? E detalhe, aí no culto você passou a mensagem: olha, fulano é meu convidado, está vendo o culto com a gente, para a gente dar um alô para ele, amém? Deus te abençoe, meu irmão, paz.